Olá, eu sou a psicóloga Elisa Monteiro, sou psicóloga clínica e atuo com a abordagem cognitivo-comportamental. Estou passando aqui hoje para falar uns minutinhos com vocês sobre luto por perda na pandemia. Ainda estamos na pandemia do Covid-19 e o mês de março foi um mês marcado por muitas mortes, né? Inclusive considerado o mês do pico da pandemia até o momento no ano de 2021. Então, pensando em ajudar algumas pessoas, né, que estão passando ainda por esse momento difícil, perderam entes queridos, perderam pessoas queridas, eu procurei pensar num tema, né, para trazer alguns conceitos e algumas dicas de como minimizar e como lidar com esse momento, né, como sair desse luto, como passar por essa fase buscando sempre assim uma melhor qualidade de vida, um melhor enfrentamento da situação em que a pessoa está passando no momento, né? Então eu começo esse vídeo me sensibilizando com todos aqueles que perderam uma pessoa querida, né? Meus sinceros sentimentos a você que perdeu alguém, e eu realmente espero que as minhas dicas possam de alguma forma te auxiliar, tá? O luto, gente, é uma resposta emocional vivenciada por pessoa que perdeu um ente muito querido. O conceito é muito simples, né? Uma resposta emocional frente a uma perda muito dolorosa, uma perda muito marcante de uma pessoa importante para um indivíduo, para um sujeito. O luto, a gente passa por alguns períodos, né, desse luto. Agora, o tempo de luto, ele varia de pessoa para pessoa, né? Os períodos do luto são marcados por primeiros momentos. Os primeiros momentos são aqueles momentos de choque e descrença, né? A pessoa fica sem entender, meu Deus, o que está acontecendo, né? Depois desse primeiro momento vem a fase aguda do luto, que ela é marcada por muita tristeza e choro constante, tá? A segunda fase aguda do luto, que é o início da retomada dos vínculos, mas ainda com presença de sentimentos de tristeza, alguns episódios de choro. E, por fim, o luto elaborado, alguns profissionais chamam de luto integrado, né? Onde a pessoa já consegue se restabelecer em suas rotinas, né? Retomando as rotinas de trabalho, vínculos sociais, se recorda da perda, ainda sente algumas tristezas com relação a isso, mas lida bem melhor com essa perda vivenciada, né? Ok? Existe uma médica psiquiatra que fala muito sobre a morte e o morrer. Ela tem inclusive um livro, né, sobre a morte e o morrer, Elizabeth Kubler. E ela, nesse livro dela, ela fala sobre as fases do luto, né, que são marcadas pela fase da negação, raiva, barganha por tempo extra, depressão e aceitação. Então, nós psicólogos também trabalhamos com essas fases do luto em consultório também, né? E de uma forma muito simples, essas fases são caracterizadas por quais momentos, né? Então, a gente tem o primeiro momento da negação, que é onde a pessoa não acredita mesmo que está passando por aquele momento, muito associado àquilo que eu dizia para vocês no primeiro momento, que é marcada por choque e por descrença, né? Então, na negação, a pessoa, você percebe no discurso dela algumas frases do tipo, isso não está acontecendo comigo, isso é uma mentira, ele vai voltar para mim. Então, a pessoa não consegue acreditar no que aconteceu. Então, ela está chocada, né? Na raiva, é outra fase do luto, que é marcada justamente por essas emoções, a gente chama essa fase de raiva, mas tem algumas emoções até de revolta, né? Por que isso foi acontecer comigo? Por que você está me castigando, né? Algumas pessoas aí em sua espiritualidade até conversam com o divino. Por que você permitiu que isso acontecesse comigo? Por que você está me castigando, me tirando a pessoa tão querida, né? A terceira fase do luto é a barganha por tempo extra, que é quando a pessoa começa até a querer negociação para ter aquele ente querido perto dela, né? Então, me deixe ver meus filhos crescer, me devolva ele, eu prometo que, né? Então, cheia até de negociações na tentativa de rever essa pessoa, ter esse ente querido de volta com ela. A fase da depressão, que é a fase marcada mesmo por muita tristeza, algumas pessoas lidam até com desânimos e angústias por não saber lidar com essa tristeza.
E ela é aquela fase onde o indivíduo ele manifesta alguns sentimentos do tipo, né? Eu sou a culpada, sentimentos de culpa, né? Ele deve ter me chamado e eu não ouvi, então por isso que eu sou culpada pela morte dele. Eu quem deveria ter morrido no lugar dele. Eu não vou conseguir viver sem a pessoa. Eu deveria ter feito mais por ela, né? Então são frases que marcam muito essa fase, a fase da depressão. E por fim, a fase da aceitação, que é quando a gente já falava para vocês ainda há pouco, né? Do luto elaborado, que é quando a pessoa ela sabe do ocorrido, ela já consegue lidar melhor com as suas emoções, né? E ela consegue retomar as suas rotinas normalmente, a fase da aceitação. Então, são frases mais elaboradas, frases do tipo: sinto a sua falta, mas sei que eu preciso seguir. Né? E assim a pessoa vai retomando as suas rotinas de vida, né? O que acontece? O luto, todos nós passaremos por ele em algum momento da nossa vida, né? O que a gente vai e deve ter em mente é que existe um luto que é o normal e o luto que é patológico, tá? No luto normal, sentimentos de tristeza são presentes, o choque, a descrença, o choro, dor com aceitação, mas eu sinto a dor, eu entendi que a pessoa vai morrer, mas eu sinto a dor, e a presença de alguns pensamentos disfuncionais, mas que a pessoa consegue elaborar isso ao longo de alguns meses, né? Ela consegue retomar a vida. Já no luto patológico, o indivíduo ele não consegue trabalhar muito essas emoções, esses sentimentos de tristeza, de culpa. Ele toma muito isso para si, com proporções às vezes exacerbadas, né? E muitos pensamentos ao ponto do luto paralisar o indivíduo, né? Os pensamentos disfuncionais também são presentes, mas são pensamentos mais fortes, né? Uma evidência mais forte de que a pessoa não está conseguindo lidar com aquela perda. Pensamentos do tipo: eu não posso me divertir, porque se eu me divertir eu estarei traindo a pessoa que eu perdi. Eu não posso mudar na minha identidade de casada para viúva, porque eu serei eternamente casada com ele. Então são algumas ideias enraizadas que prende a pessoa ali a essa perda e ela não consegue facilmente lidar com isso, que aí entra o tratamento com a ajuda de profissionais, tá? E aí, nesse momento, a gente tem outra particularidade, nós estamos na pandemia, né? E a pandemia, ela infelizmente nos privou de muitas coisas. Então, aqui eu vou trazer alguns fatores de influência que nos mantém aí numa situação bem difícil nesse momento de perder, né? Mas complica um pouco mais a nossa situação. Então, na pandemia, a gente tem a multiplicidade de perdas, né? Então, em uma única família, a gente teve aí perdas de 1, 2, 3 parentes para o Covid, né? Então, assim, perda de mais de uma pessoa na mesma família, então, ou seja, a gente tem uma proporção maior dessa dor, dessas perdas, né? A incerteza do prognóstico clínico, né? Ou seja, como é um vírus novo, muitas pesquisas estão sendo aí trabalhadas, mas a gente ainda não tem um prognóstico certo, com tudo bem detalhado, estudos e pesquisas que dizem como será um tratamento corretamente, né? A área da saúde, junto com a área da pesquisa, vem trabalhando, muitos profissionais de saúde lindamente estão à frente trabalhando com isso, mas ainda assim é algo muito certo. Então, essa incerteza nos deixa ainda mais fragilizados, né? Luto por antecipação, que é o temor da perda futura, né? Então, aquela família que perdeu alguém para o Covid-19, a partir do momento que outra pessoa se contamina, já vem um luto por antecipação. Meu Deus, mais uma perda, eu não vou resistir, eu não vou aguentar. E essa ansiedade nos deixa ainda mais vulneráveis para um processo de adoecimento também, tá? Vulnerabilidade devido ao distanciamento social. Sim, esse é um fator que todos nós estamos vivendo, porque eu perdi a pessoa e eu não tenho como
ter nenhum contato para despedida, né? Por exemplo, o distanciamento social nos impede de fazer rituais como funeral, como velório, né? Em alguns casos não foi possível a realização de funeral e de velório por conta dessa questão do distanciamento social, né? Que aí implica em ausências de rituais que ajudam, né, a minimizar um pouquinho da dor. A perda ambígua. A perda ambígua, gente, é quando eu não vejo o corpo, então eu tenho a incerteza da perda, né? A perda ambígua ela é muito também trabalhada em acidentes de carro, acidentes de avião, onde a gente, infelizmente, acidentes no mar, onde infelizmente a gente não tem o corpo das vítimas envolvidas nessas tragédias, né? Então, os familiares não têm a presença do corpo para fazer ali o ritual de um funeral, né? Então, isso acaba me deixando aí com a incerteza. Será que ela realmente se foi? Será que eu realmente perdi essa pessoa? E nós, profissionais, nós psicólogos, a gente consegue trabalhar isso no consultório, tá? E aí, como ajudar nesse momento, né? Quem perdeu pessoas nesse momento, com esses fatores aí de influências, ainda deixando as pessoas numa situação ainda mais vulneráveis, né? Mais frágil. O compartilhamento da dor é o que a gente mais fala, né? Se você tem algum parente, se você tem algum conhecido, se você tem pessoas próximas a você que está passando por um luto, por perda, deixe a pessoa falar, né? Que você seja um ouvido para essa pessoa, né? Mas quando a gente fala de deixar falar, é deixar que a pessoa desabafe mesmo, tá? Não oferecer a essa pessoa um falso consolo, né? Porque muitas vezes a gente acha que vai consolar o outro e aí a gente infere algumas frases que são de expectativas irreais, né? Do tipo, foi melhor assim, ele estava sofrendo muito. Daqui a pouco passa, seja forte, você é um guerreiro. Sua mãe não gostaria de te ver assim. Inclusive nessa frase, seja forte, você é um guerreiro, dentro da nossa cultura, eu chamo muita atenção, porque nós somos muito convidados aqui dentro de uma construção social a reprimir e oprimir as nossas emoções, né? Desde pequenos somos convidados a engolir o choro, cala a boca e seja forte, né? Você precisa ser forte e com isso a pessoa às vezes ela entende que ela não pode tratar o sentimento, né? A tristeza ela é real, ela existe. O que a gente chama atenção aqui é que o excesso disso pode te levar a condições de atrapalhar sua vida social, sua vida profissional, mas a gente não pode reprimir ou oprimir essas emoções, nós precisamos falar dela. Falando, eu consigo ter ideias criativas para elaborar novas formas de lidar com esse sofrimento que eu estou vivendo, tá? Estimule a pessoa a retomar atividades rotineiras, né? Então, assim, é uma forma de falar, olha, vamos, nesse momento em distanciamento social, mas dentro das possibilidades da pessoa, se ela tem condições de trabalhar, olha, vamos voltar para o trabalho, se tem condição de retomar a vida da forma como ela consegue adaptar aí à pandemia, a gente pode incentivar a pessoa, tá? Ser paciente, né? A duração do luto é particular, como eu dizia ainda há pouco, varia de pessoa para pessoa e tem pessoas que demandam mais tempo ali em sofrimento por conta dessa perda, né? Então a gente precisa ser paciente. Agora, se a pessoa está enlutada, né? Digamos que você que está me assistindo passou por uma perda, você perdeu um ente querido, um familiar, um amigo no momento e se percebe com esses sintomas do luto, para você, eu digo o seguinte, né? Busque fortalecer seus vínculos sociais com as pessoas. Uma coisa que eu não recomendo é o isolamento social. Quando a gente fala de isolamento em psicologia, gente, a gente não tá falando de você ter que ficar, aglomerar, tá? Ou estar sempre na casa das pessoas. A gente tá falando para que você não se isole do mundo, não se feche. Hoje a gente pode usar as ferramentas digitais para continuar os contatos, né? Então, as próprias chamadas de vídeo, as próprias ligações, enfim, se reconecte às pessoas, porque os vínculos interpessoais, eles auxiliam muito nessa questão do falar. Você vai falar sobre as suas emoções, você vai ser ouvido, você vai ser amparado por alguém que vai te ouvir e ali você consegue elaborar melhor essa sua tristeza, esse momento que você está passando, tá?
adapte rituais de despedidas e práticas de luto a esse momento que a gente está vivendo, que é o momento do distanciamento, né? Então, como eu dizia ainda há pouco, tem algumas pessoas que não conseguiram fazer velório e sepultamento de seus parentes por conta desse vírus, né? Então, a gente sugere às pessoas para que vocês escrevam sobre seus sentimentos e emoções, né? A gente chama essa prática de diário de ansiedade. Hoje eu não acordei bem, eu não tenho com quem falar. Às vezes escrever é uma forma de você colocar para fora, né? Simples, na sua simplicidade. Pegar ali um diário, um rascunho de um e-mail, um bloco de notas no celular e colocar: hoje amanheci não muito bem, ainda me sinto muito triste, desanimado e assim assado. É uma forma de você extravasar um pouquinho dessas emoções, tá? Elaborar cartas de despedidas. O que você gostaria de ter dito para o seu querido, para o seu amado que se foi e que não deu tempo, né? Então, elabore cartas, né, de despedidas. Tem alguns rituais hoje criativos também, né? Algumas pessoas gostam de ligar um incenso e ali, nesse ritual simbólico, à medida que a fumacinha desse incenso vai se elevando, é como se ali você estivesse entregando a alma dessa pessoa aos céus, né? Um ritual, não deixa de ser um ritual espiritualizado para quem acredita, né? Mas que também é uma forma de despedida, né? Algumas outras pessoas acendem velas, fazem orações, mas não deixe de você fazer algo como um processo, um ritual de conexão também nesse momento, né? De despedida dessa pessoa que você tanto amava. Tenha autocompaixão, né? Autocompaixão com expectativas realistas, né? Por que eu falo isso, gente? Tem que respeitar o seu corpo, respeitar os limites, né? Se você está se percebendo ali desanimado e triste por conta desse luto, significa que você ainda está nele, você não está conseguindo sair ainda desse luto. Mas quando eu digo que você tem que ter isso com expectativas realistas, é reconhecer que às vezes sozinho você não vai sair, que você precisa de ajuda. Ajuda às vezes de profissionais, né? Essa questão de não reprimir, não oprimir as suas emoções, então extravase mesmo, escreva sobre elas, fale sobre o que você está sentindo. A gente sempre recomenda aos pacientes, né, em algum processo depressivo, em luto ou com crises ansiosas, para que procure o CVV, Centro de Valorização à Vida, no número 188, que também é um recurso terapêutico, não deixa de ser um recurso, né? Para que você possa desabafar e falar das suas emoções. Você precisa falar sobre elas, né? E aí, quando procurar ajuda, né? Justamente quando o luto for patológico, quando você reconhecer que, opa, não estou conseguindo sozinha. E às vezes, a pessoa enlutada, ela não percebe isso. É necessário um familiar, um conhecido para perceber que ela precisa buscar ajuda, tá? E no luto patológico também, gente, tem algumas situações que não são só as emoções de tristeza, distanciamento, isolamento, aquele fechamento, né? Tem as somatizações de corpo também, a pessoa começa a manifestar já no corpo, dores, enfim, várias áreas são atingidas. Por isso, uma consulta com o médico psiquiatra ou até com um clínico pode ser um bom direcionamento para você começar aí um tratamento medicamentoso, né? Tratamento farmacológico, tá? E as psicoterapias, né? A terapia pela fala e o psicólogo, né? O terapeuta, ele tem capacidade de identificar se vocês vão precisar ali trabalhar com outras ferramentas, de repente ferramentas como solução de problemas, enfim, nós temos vários recursos com os quais poderemos trabalhar essa questão, né? Então é isso, gente. Eu quis ser a mais objetiva possível. Isso é um tema também para aulas e cursos, tá? Mas eu espero ter contribuído de alguma forma com vocês. E eu termino com uma frase de uma autora que eu gosto muito para falar sobre a morte, né? E sobre esse processo de luto, que é a Diane Papalha. Ela diz assim, ó: vendo a morte de perto, pouco a pouco, dia após dia, as pessoas que viveram nas sociedades tradicionais absorveram uma verdade importante: o morrer faz parte do viver. Então, nessa reflexão que eu termino esse vídeo para vocês, não é fácil estar passando por esse momento
Com certeza é doloroso perder pessoas, ainda mais na situação de uma pandemia, porque a gente só vê esse número, né, se elevar, então, ou seja, a gente tem um sofrimento coletivo, né? Mas a partir do momento também que a gente considera que o morrer faz parte do viver, a gente consegue lidar melhor com isso, né? Existem até em algumas culturas diferentes, né, do Brasil, com alguns históricos culturais que auxiliam muito nessas questões da perda, né? No Japão, por exemplo, existem rituais que incentivam os vivos a manter contatos com os mortos. Já para os americanos nativos, eles temem os espíritos, ou seja, já é bem diferente, né? E procuram esquecer dos mortos o mais rápido possível. Muçulmanos no Egito expressam muita dor e muito pesar. Muçulmanos em Bali já são encorajados a suprimir a tristeza e ficar contentes, né? Ou seja, a cultura também influencia muito nesse processo de como lidar com a sua perda, né? Aqui no Brasil, nós trabalhamos com os funerais, né? Funeral e velório, né? Exposição pública para honrar a pessoa que se foi. Mas como neste momento a gente não está podendo, muitos não conseguiram, né, realizar o funeral e o velório, fiquem aí com essas dicas para tentar minimizar um pouquinho aí desse sofrimento, ok? Aqui no meu canal tem os meus contatos, eu espero que eu possa ter contribuído de alguma forma para você que está passando aí por um luto ou que conhece alguém que está passando por um luto, né? Seja o luto normal ou o luto patológico. Então é isso, eu desejo a paz a todos, né? Que consigamos sair dessa pandemia o mais breve possível e de uma forma o mais leve possível, né? Tentando minimizar aí os impactos, né, emocionais, físicos, né, lutando para que a gente possa sair e sair bem, tá? Então eu desejo a todos uma excelente semana e a paz.